Olá, queridos, que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com você neste momento. Eu sou o pastor Samuel Teodoro e seja bem-vindo a mais um estudo bíblico na Palavra de Deus. E ao final deste estudo, perguntas e respostas, você poderá baixar o seu e-book na descrição deste vídeo. Lembrando que ao final deste vídeo, desse estudo, você poderá baixar o seu e-book na descrição deste vídeo. E vamos ao nosso estudo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Leiamos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Pai, obrigado por esta mensagem, por esta palavra. Ó Pai amado, eu peço ao Senhor que continue iluminando a nossa mente para compreendê-la. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Neste texto que lemos, vamos iniciar o nosso estudo. E ao final, nós vamos fazer as perguntas e as respostas. Gênesis 1, versículo 1, é o primeiro versículo da Bíblia, afirmando assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Este versículo estabelece que o universo teve um início e que foi uma ação deliberada de Deus, o Criador soberano. A expressão no princípio refere-se ao início da criação, não ao início de Deus, que é eterno. A palavra Deus, traduzida no hebraico Elohim, indica grandeza e majestade, enfatizando a autoridade divina sobre toda a criação. A primeira pergunta: quais são as principais teorias sobre Gênesis, versículo 1 ao versículo 3? As principais teorias sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1 ao 3, incluem, primeiro, teoria do intervalo. Esta teoria sugere que houve uma criação anterior, que foi arruinada pela queda de Satanás, resultando em um estado de caos descrito em Gênesis 1, versículo 12. A criação subsequente em Gênesis 1, versículo 3, ao 3, versículo 1, ao 31. Ou melhor dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 3, até o 31. Seria uma recriação. A segunda teoria, teoria da restituição. Essa teoria, chamada teoria da restituição, similar à teoria do intervalo, afirma que Gênesis 1 descreve uma criação original perfeita, que foi corrompida, levando a um estado sem forma e vazio, em Gênesis 1, versículo 2. A narrativa a seguir seria a restauração desse estado. Bem, vamos à terceira teoria, que é a teoria que
interpretação tradicional. A teoria da interpretação tradicional considera Gênesis capítulo 1, versículo 1, como a introdução da criação do universo, com o versículo 2 descrevendo o estado inicial da Terra antes de Deus começar a dar forma e preencher o vazio. Vamos à pergunta de número 2. Como a descrição da criação de Gênesis do capítulo 1, versículo 1, se compara com outras regiões? Como a descrição da criação de Gênesis 1, versículo 1, se compara com outras regiões? Bem, a descrição da criação de Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, contrasta com outras tradições religiosas de várias maneiras. Primeiro, monoteísmos. Os versículos politeísmos. Gênesis apresenta um Deus único e soberano que cria tudo a partir do nada. Creation ex nihilo. Enquanto muitas mitologias, como a Babilônia, envolvem múltiplos deuses e narrativas de conflito entre eles. Segundo, natureza da criação. Na tradição judaico-cristã, a criação é ordenada e intencional, com Deus falando e a criação respondendo. Em contraste, em algumas mitologias, a criação resulta de batalhas ou desordens entre deuses. Terceiro, estado inicial. Gênesis capítulo 1, versículo 2, descreve a terra como sem forma e vazia, um estado que precede a criação, enquanto outras narrativas frequentemente não apresentam um estado inicial caótico, mas sim um cosmos já organizado. Esses diferentes refletem visões teológicas distintas sobre a origem e a natureza do universo. Pergunta: como a interpretação de Gênesis 1, versículo 1, varia entre diferentes denominações cristãs? Como a interpretação de Gênesis 1, versículo 1, varia entre diferentes denominações cristãs? Como? Vamos a esta resposta. A interpretação de Gênesis 1 varia entre diferentes denominações cristãs, refletindo diversas ênfases teológicas. Primeiro, evangelicais. Muitas denominações evangélicas enfatizam a criação ex nihilo, isto é, a partir do nada, e a soberania de Deus. Acreditamos que o versículo estabelece a base para a fé em um Deus pessoal e transcendente, que criou o universo intencionalmente. Católicos. A Igreja Católica vê Gênesis 1, versículo 1 como uma afirmação da criação divina, mas também considera as descobertas científicas sobre a origem do universo. A interpretação pode incluir uma harmonia entre fé e ciência,
desconhecendo que Deus pode ter usado processos naturais. Terceiro, luteranos. Os luteranos geralmente mantêm uma visão literal da criação, enfatizando a importância da palavra de Deus como meio de revelação. Eles veem Gênesis 1, versículo 1 como fundamental para entender a revelação entre Deus e sua criação. Essas interpretações refletem a diversidade dentro do cristianismo sobre questões de origem, natureza de Deus e a revelação entre fé e ciência. Outra pergunta: quais são os elementos simbólicos presentes em Gênesis 1, versículo 1? Os elementos simbólicos entre Gênesis 1, versículo 1 incluem: no princípio, representa o início da criação e a noção de tempo, indicando que Deus é o criador do tempo e do universo. Aqui, queridos e queridas, como já falamos antes, não se trata da criação ou do início do nosso Deus. Não, o nosso Deus, ele é eterno, ele é sempiterno. Ele nunca teve um início e nunca terá um fim. Mas se refere à criação do tempo, no princípio da criação, no princípio desta história que nós estamos aqui estudando. O princípio da história de Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos ver outro símbolo. A palavra Deus, que no hebraico, Elohim. O uso do termo plural sugere a majestade e a soberania divina, além de implicar na doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra Elohim, a palavra Deus, ela, aqui em Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus. No original no princípio, Elohim. Bará Elohim criou os céus e a terra. Né? Terceiro símbolo: céus e terra. Simboliza a totalidade da criação, abrangendo tudo que existe, tanto o mundo físico quanto o espiritual. Quando nós falamos ou usamos a palavra céus, nós queremos dizer aquilo que nós não conhecemos, o mundo espiritual. Quando nós usamos a palavra terra, nós queremos dizer aquilo que é conhecido, o mundo físico. Então abrange, céus e terra é um símbolo daquilo que é conhecido, também daquilo que não é conhecido, o espiritual. E reconhecendo que o nosso Deus, o nosso Elohim, nosso por quê? Existe outro? Não existe outro. Nosso Deus é o único Deus, é o único Elohim. Criador do ex nihilo. Criador do ex nihilo. É o Criador dos céus e da terra. Esses elementos chamam a atenção para a ordem, chamam a atenção para a intenção e para o poder de Deus na criação. Eles vão contrastar com visões caóticas ou aleatórias do mundo.
todo esse estudo, toda essa palavra, ela tem uma finalidade: nos aproximar cada dia mais e mais da presença do Elohim, do Deus soberano. A terra simboliza o físico e os céus simbolizam o espiritual. O nosso Deus, ele tanto é fisicamente, tanto ele está presente, como também ele está ausente no sentido espiritual. Pai, em nome de Jesus, obrigado por este momento que estamos diante da Sua Majestade, podendo estudar aqui, assim, a Sua poderosa palavra. Obrigado por cada um dos irmãos, irmãs, amigos que ficaram até agora neste estudo. Que o Senhor continue assim, nos iluminando a nossa vida, a nossa mente, para que possamos continuar neste processo de aprender mais e mais sobre a Sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado pelo Seu Filho Jesus Cristo, por ter dado a Sua vida na cruz do Calvário, por cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos Teus cuidados. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte neste momento. Obrigado em nome de Jesus. Queridos e queridas, se você deseja participar mais e mais desse estudo, continue conosco na continuação deste estudo. Versículo de número 2 será a continuação desse estudo.